Senhor Presidente, Senhor Secretário-Geral, colegas delegados, senhora e senhores, vivemos em uma época muito complexa e o caráter comum dos desafios do nosso tempo impõe a necessidade de pensar de uma maneira completamente nova. A ferida infligida ao sistema internacional baseada em regras pela guerra de agressão russa à Ucrânia está tendo efeitos desestabilizadores muito além das fronteiras onde se consome e, como um dominó, está contribuindo para reacender ou detonar outros focos de crise. Os sistemas políticos democráticos enfrentam armadilha inéditas. A fragmentação geoeconômica cresce com consequências com as quais todos devemos lidar, mas principalmente as nações mais frágeis. O caminho para a redução das emissões ambientais é um beco sem saída, entre abordagens ideológicas e pouca solidariedade, especialmente dos principais emissores de gases de efeito estufa. A escassez de água e de energia impacta cada vez mais profundamente o desenvolvimento, a segurança alimentar, a estabilidade social e de comunidades inteiras. O uso instrumental da fé religiosa se torna um fator de tensão, ou pior, um fator de perseguição. São milhões no mundo as pessoas que sofrem por causa de sua profissão de fé. E, em primeiro lugar, como vítimas, estão os cristãos. Assistimos ao avassalador advento da inteligência artificial generativa, uma revolução que levanta questões completamente inéditas, embora eu não esteja certa de que deveríamos chamá-la de inteligência. Inteligente é quem faz as perguntas, não quem dá as respostas processando dados. De qualquer forma, trata-se de uma tecnologia que, ao contrário de todas as que vimos ao longo da história, desenha um mundo no qual o progresso não otimiza mais as competências humanas, mas pode substituí-las, com consequências que correm o risco de ser dramáticas, especialmente no mercado de trabalho, verticalizando e concentrando cada vez mais a riqueza. Não por acaso, a Itália quis que este tema estivesse no centro de sua presidência do G7. Porque queremos fazer a nossa parte na definição de uma governança global da inteligência artificial que seja capaz de conciliar inovação, direitos, trabalho, propriedades intelectuais, liberdade de expressão e democracia. Essa complexidade, impulsionada por desafios que estão profundamente interconectados entre si, nos diz antes de tudo uma coisa: os problemas do chamado Sul global são também os problemas do Norte do mundo, e vice-versa. Não existem mais blocos homogêneos, e a interdependência dos nossos destinos é um fato. Por isso, somos chamados a pensar fora dos padrões que conhecemos no passado. O desafio é uma mudança de paradigma nas relações entre as nações e no funcionamento dos organismos multilaterais. E o objetivo é construir um modelo de cooperação totalmente novo. Pessoalmente, estou convencida de que este novo modelo pode e deve se basear em alguns princípios, infelizmente não óbvios: o respeito mútuo, a concretude e a compartilhamento. Significa relacionar-se com o outro de igual para igual. Recuperar aquela capacidade de saber ouvir para compreender as razões do outro, que é a base de qualquer confiança mútua. E justamente porque acreditamos nesse enfoque, a Itália concebeu todos os eventos de seu ano de presidência do G7 em formato aberto, com um alcance amplo que envolveu todos os continentes, o G20, a União Africana, as instituições econômicas e os bancos multilaterais de desenvolvimento. Demonstramos que o G7 não é uma fortaleza fechada que quer se defender de alguém, mas uma oferta de valores, aberta ao mundo. Penso então na mudança que a Itália imprimiu, particularmente em suas relações com o continente africano. Tornamos operacional a nível bilateral o nosso plano de investimentos para a África, o Plano Mattei, com projetos piloto em 9 nações do continente, criando parcerias estratégicas com cada uma dessas nações. Estruturamos sinergias operativas com o Global Gateway da União Europeia e a Parceria para Infraestrutura e Investimentos Globais do G7.
Construímos novos instrumentos financeiros, com o Banco Africano de Desenvolvimento e com o Banco Mundial, para permitir o fluxo de recursos públicos e privados. Imaginamos soluções inovadoras. A iniciativa de segurança alimentar da Polia, fortalecendo a produção agrícola e a segurança alimentar ou a energia para o crescimento na África, apoiando a produção e a distribuição de energia limpa. Decidimos apoiar projetos estratégicos para a África, como o Corredor de Lobito. Fizemos tudo isso sem nunca deixar de envolver e dialogar com nossos interlocutores africanos, porque nossa intenção não é impor, mas sim compartilhar. E juntos escolher prioridades, setores de intervenção, áreas de ação, onde poderíamos ser um valor agregado, então ali oferecemos nosso ponto de vista e nossa colaboração, com projetos concretos que já estão dando seus frutos. Na Argélia, onde tornaremos férteis 36 mil hectares de terreno desértico. Para cultivo, construiremos uma cadeia local de transformação e produção. No Quênia, com o desenvolvimento de uma cadeia de biocombustíveis que chegará até o final de 2025 para apoiar até 200 mil pequenas empresas agrícolas. Na Etiópia, com uma vasta intervenção de recuperação ambiental no Lago de Boia e no oeste do país. Porque quero reafirmar isso mais uma vez. Nosso objetivo, diante de dezenas de milhares de pessoas que enfrentam viagens desesperadas para entrar ilegalmente na Europa, é garantir, acima de tudo, o direito delas de não ter que emigrar, de não ter que cortar suas raízes simplesmente porque não tem outra escolha. Uma desesperança da qual lucram organizações de criminosos sem escrúpulos, cada vez mais poderosas, ramificadas. Propus há um ano, deste palco, declarar uma guerra global contra os traficantes de seres humanos. E estou feliz que aquele apelo não tenha caído no vazio e, no G7, tenha sido alcançado um entendimento para criar um coordenamento internacional para desmantelar essas redes de criminosos, mas é preciso fazer mais. As Nações Unidas precisam fazer mais, porque essas organizações criminosas estão reintroduzindo sob outras formas uma escravidão, entendida como mercificação do ser humano, da qual esta Assembleia teve um papel fundamental em erradicar definitivamente, em outros tempos. Não há volta. Derrotar os escravocratas do terceiro milênio é possível e podemos fazê-lo se unirmos forças com uma maior cooperação e com iniciativas conjuntas entre nossas forças de polícia, os serviços de inteligência e as autoridades judiciais, adotando a fórmula Follow the Money, uma intuição de dois grandes juízes italianos, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, que se tornou um modelo também a nível internacional para combater as organizações criminosas. É um método que a Itália pretende reforçar sua cooperação com as nações da América Latina. Porque há um fio vermelho que liga as organizações que especulam sobre o tráfico de seres humanos na África e aqueles que gerenciam o tráfico de drogas na América Latina, ou o abominável ato de quem sequestra crianças para torná-las escravas sexuais de homens, ricos sem escrúpulos, privando-as de seu presente e de seu futuro. América Latina, onde, infelizmente, acontecem em diversas regiões do mundo. As legítimas aspirações de liberdade e democracia de dezenas de milhões de pessoas continuam a permanecer desatendidas. Penso em particular no povo venezuelano, a quem vai toda a nossa solidariedade e nosso apoio. A comunidade internacional não pode ficar de braços cruzados, enquanto, quase 2 meses após as eleições de 28 de julho, ainda não foi reconhecido o resultado eleitoral. Enquanto isso, uma brutal repressão se consumou com a morte de dezenas de manifestantes, a prisão arbitrária de milhares de opositores políticos, a acusação e o exílio do candidato à presidência da oposição democrática. É nosso dever levantar a voz. Amigo, em 2025 celebraremos o 80º aniversário da Carta das Nações Unidas. Carta que consagra princípios e valores que, neste momento, foram colocados em discussão, até mesmo por um membro permanente do Conselho de Segurança, mas cuja defesa, a Itália, não pretende recuar. Porque são princípios e valores que garantem a todos, as nações que têm menos instrumentos para se defender. Como sempre, a lei deve ser igual para todos, porque isso serve para defender os mais fracos. É por isso
que não podemos nos virar para o outro lado diante do direito da Ucrânia de defender suas fronteiras, sua soberania, sua liberdade, assim como afirmamos o direito do Estado de Israel de se defender de ataques externos, como o horrível ocorrido em 7 de outubro passado. Ao mesmo tempo, pedimos a Israel que respeite o direito internacional, protegendo a população civil, que também é em grande parte vítima do Hamas e de suas escolhas destrutivas. E seguindo o mesmo raciocínio, defendemos o direito do povo palestino de ter seu próprio Estado. Mas, para que isso possa ver a luz em breve, é necessário que os palestinos o confiem a uma liderança inspirada no diálogo, na estabilização do Oriente Médio e na autonomia. Os acordos de Abraão demonstraram a possibilidade de conviver e cooperar vantajosamente com base no reconhecimento mútuo. Esta é a perspectiva sobre a qual todos devemos trabalhar. E hoje o imperativo é alcançar, sem mais atraso, um cessar-fogo em Gaza e a imediata liberação dos reféns israelenses. Não podemos ver tragédias como as que estão ocorrendo no sul e no leste do Líbano, com o envolvimento de civis indefesos, com numerosas crianças. Dito isso, o aniversário do próximo ano nos impõe a todos nós uma oportunidade histórica. Ser finalmente consciente que goste. Os problemas de hoje nos envolvem e nos dizem respeito a todos. Devemos saber nos questionar com humildade, com consciência, e isso também impõe uma reflexão séria sobre o multilateralismo, sobre a capacidade das organizações internacionais de estarem à altura desta época e dos desafios que nos apresenta. Falo, obviamente, também das Nações Unidas, de sua capacidade de se reformar a partir do que é útil e necessário, e não do que é mais fácil. A Itália está convencida de que qualquer revisão da arquitetura de funcionamento das Nações Unidas, a partir do Conselho de Segurança, não pode prescindir dos princípios de igualdade, democraticidade e representatividade. Seria um erro criar novas hierarquias com novos assentos permanentes. Estamos abertos a discutir a reforma sem qualquer preconceito, mas queremos uma reforma que sirva para representar melhor a todo, e não para representar melhor alguns. Colegas delegados, senhoras e senhores, é um tempo difícil aquele em que fomos chamados a governar nossas nações. Tudo ao nosso redor parece mudar, tudo está sendo questionado. E as poucas certezas que pensávamos ter não são mais tais. O destino nos desafia. Mas no fundo ele faz isso para nos colocar à prova. Na tempestade, podemos demonstrar que estamos à altura da tarefa que a história nos deu. Demonstrá-lo aos cidadãos que governamos, demonstrá-lo aos nossos filhos, demonstrá-lo a nós mesmos, principalmente a nós mesmos. Porque, como dizia um grande patriota italiano, Carlo Pesaccani, protagonista daquele ressurgimento que fez da Itália uma nação unida, toda recompensa a encontrarei no fundo da minha consciência. Enfrentar os problemas em vez de adiá-los, avançar em vez de recuar, preferir o que é certo ao que é útil. Essa é a nossa tarefa. Difícil, mas necessário. E a Itália, como sempre, está pronta para fazer a sua parte. Obrigado.